Porque o direito tradicional, como eu mencionei anteriormente, era um direito compreendido como um direito enunciável da seguinte forma: o constituinte ou o legislador previam as soluções em abstrato para os problemas e o juiz, diante do caso concreto, verificava a solução prevista abstratamente pelo legislador e a fazia incidir sobre o caso concreto. Este mundo em que o direito se aplicava mediante raciocínios silogísticos, ele ainda existe residualmente, mas as categorias tradicionais não resolvem as grandes questões complexas contemporâneas. Vou dar aos senhores exemplos do raciocínio jurídico tradicional e como ele ainda funciona no mundo contemporâneo, embora não dê conta de todos os problemas. A Constituição diz que aos 70 anos todos os servidores públicos devem passar para a inatividade. Se um professor de uma universidade pública ou um juiz de direito, aos 70 anos, disser, mas eu ainda estou em pleno vigor físico e intelectual, eu quero continuar e entrar com uma ação pedindo para permanecer em atividade, o juiz não terá nenhuma dificuldade de decidir que ele não tem um direito que possa ser reconhecido, porque a Constituição é claríssima ao dizer que a aposentadoria compulsória se dá aos 70 anos. Se o presidente ou ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao final do seu segundo mandato, pretendesse registrar a sua candidatura para um terceiro mandato, para uma terceira eleição, a Justiça Eleitoral não teria nenhuma dificuldade de indeferir o pedido, pelo menos não teria dificuldade jurídica de indeferir o pedido, na medida em que a Constituição é claríssima e diz que só se admite uma reeleição e não duas. Eu suponho que ainda vigore esta regra, que nas Forças Armadas alguém só pode permanecer na posição de oficial general durante um determinado período que é fixado em norma jurídica. Ao final desse período, o oficial general não poderá dizer, não, mas eu ainda estou muito bem, a tropa me respeita muito e eu quero continuar, pela simples razão de que a norma é claríssima ao estabelecer um prazo máximo de permanência. Com isso eu quero dizer que o modelo tradicional de interpretação jurídica ainda resolve uma porção de casos fáceis. Mas a vida ficou mais complicada e existem muitos casos difíceis. Os casos difíceis, eles decorrem basicamente ou das colisões entre normas constitucionais, colisões entre interesses previstos na Constituição, ou decorrem do que se denomina desacordos morais razoáveis. Dou um exemplo aos senhores muito atual. A discussão a propósito da construção ou não de duas usinas hidrelétricas na Amazônia, por exemplo, e o debate que ela tem gerado, está precisamente nesta colisão de direitos constitucionais. O país precisa aumentar a sua capacidade energética, porque um dos fundamentos da República e um dos objetivos do Estado brasileiro é o desenvolvimento nacional. E para fomentar o desenvolvimento nacional, é preciso ter uma matriz energética capaz de dar conta das demandas do país. E existe um outro bem jurídico constitucional, que é a proteção do meio ambiente. E, consequentemente, esta disputa política, ideológica e filosófica que existe nessa matéria contrapõe dois valores constitucionais, o desenvolvimento e o meio ambiente. Eu dei um exemplo politicamente complexo, mas as colisões de direito passaram a fazer parte da rotina da vida. Quando o cantor Roberto Carlos foi a juízo para impedir a divulgação de uma biografia não autorizada em que um jornalista contava a história da sua vida, ele invocou direitos fundamentais seus e disse, eu não quero que conte a história da minha vida porque é a minha privacidade e é o meu direito de imagem. E a privacidade e o direito de imagem são direitos constitucionalmente protegidos. E vem o jornalista e diz, alto lá, ele é uma personalidade pública e, portanto, eu posso exercer a minha liberdade de expressão contando a vida dele. E se ele é uma personalidade pública, o público tem direito à informação e a liberdade de expressão e o direito à informação também são valores constitucionais. Qual é a dificuldade deste caso? A dificuldade deste caso, tal como no anterior,
é que os dois lados têm razão. Mas o juiz, ele não pode julgar a lide empatada e condenar o escrivão nas custas. O juiz precisa decidir a questão. E, portanto, a solução não está pré-pronta no ordenamento jurídico. O juiz precisará construir argumentativamente a melhor solução. Portanto, o papel do juiz, ao menos nesses casos que envolvam colisões de direitos fundamentais, e na interpretação constitucional eles são corriqueiros, mudou. O papel do juiz não é mais aplicar a solução que está pronta na norma. O papel do juiz é ser um coparticipante do processo de criação do direito, criando argumentativamente a solução constitucionalmente adequada para um determinado caso concreto. Além das colisões de direitos fundamentais, existem desacordos morais razoáveis. Pessoas bem-intencionadas, esclarecidas e agindo de boa fé, podem, no entanto, pensar de maneira radicalmente diferente acerca do mesmo assunto. É o que acontece com o aborto, é o que acontece com o casamento de pessoas do mesmo sexo, é o que acontece na discussão sobre suicídio assistido para pessoas que estão em estágio terminal e vivendo momentos de grande sofrimento, é o que acontece no caso das pesquisas com células-tronco embrionárias em diferentes partes do mundo. É que não há uma solução correta para esses problemas. Elas são questões moralmente controvertidas. Para quem acha que há vida desde o momento da concepção, a interrupção da gestação é inaceitável em qualquer hipótese. Para quem pensa diferente e acha que nenhuma mulher deve ser obrigada a ter contra a sua vontade o filho que não deseja, o ponto de vista é outro. E não há uma possibilidade, a meu ver, de se dizer um lado está certo e o outro lado está errado. São escolhas morais que as pessoas fazem. Portanto, a interpretação jurídica teve que mudar para poder lidar com estas situações. Eu pensei 3 exemplos de como a vida ficou mais complexa e mais complicada para que os senhores tenham a dimensão, os que não são juízes, de como a objetividade e a segurança jurídica são bens que hoje em dia não se realizam integralmente, são valores que não se realizam integralmente. Vejam os senhores 3 exemplos que eu pensei brevemente. Na França, uma casa noturna numa municipalidade perto de Paris, próxima a Paris, tinha um evento conhecido como arremesso de anão. E nesse estabelecimento os fregueses pagavam, compravam um ticket, havia um deficiente físico de baixa estatura, acolchoado, e quem conseguisse arremessar o anão mais longe ganharia o grande prêmio da noite. Compreensivelmente horrorizado com aquela prática, o prefeito municipal interditou o evento arremesso de anão e disse: aqui na municipalidade não é possível a prática do arremesso de anão. O estabelecimento recorreu na Justiça Administrativa Francesa e o juiz administrativo restabeleceu a prática do arremesso de anão. A matéria chegou ao Conselho de Estado, que é a mais alta instância da jurisdição administrativa na França, e o Conselho de Estado disse: está proibida em toda a França a prática do arremesso de anão, porque o anão, como uma pessoa, deve ser um sujeito de direito e não um objeto de direito para ser arremessado como uma coisa de um lado para o outro. E se ele abriu mão da sua dignidade aceitando esse trabalho, o Estado tem o dever de intervir e restabelecer a sua dignidade. E, portanto, não pode haver arremesso de anão. E esta foi a decisão que prevaleceu na França. E eu me lembro de ter lido essa decisão do Conselho de Estado e ter achado que ela era um exemplo de um pensamento iluminista sobrepondo-se ao estado de necessidade das pessoas. Até que a matéria chegou à Comissão de Direitos Humanos da ONU, quando então eu mesmo me dei conta, e as outras pessoas também, que quem recorreu à Comissão de Direitos Humanos da ONU foi ninguém mais, ninguém menos do que o anão.
que disse, o trocadilho é inevitável, que não se sentia diminuído com aquela prática e que, pelo contrário, a decisão tinha destruído a vida dele. Porque ele era um sujeito desempregado, que vivia sozinho, jogado pelos cantos, e agora ele tinha arrumado um emprego, tinha tido mais amigos do que jamais tivera na vida e estava ganhando um dinheiro. E as pessoas então se deram conta de como é difícil você impor uma moral externa única. Como é difícil você tentar fazer as pessoas felizes contra a vontade delas, porque cada um é feliz à sua maneira. Este é o primeiro exemplo de como o mundo ficou complexo. Eu uso esse exemplo no meu primeiro dia de aula, no primeiro período na Faculdade de Direito da UERJ. E eu primeiro conto a história como contei aqui, e todas as pessoas concordam que aquela é a única solução razoável. E depois eu conto como o anão se sentia, o que ele postulou perante a Comissão de Direitos Humanos, e boa parte das pessoas migra, né? Não todas, mas muitas pessoas migram de posição. Isto é um desacordo moral razoável. É quando a gente não tem certeza de qual é a solução justa. Ou, pelo menos, pessoas inteligentes e bem intencionadas vão pensar de maneira diferente. Eu dou um segundo exemplo de como o mundo ficou complexo. Uma mulher casada na Inglaterra ia se submeter a uma cirurgia que envolvia um risco de ela perder o ovário. E os ovários. Os ovários, né? São dois. E então, como havia o risco de ela não mais poder procriar, ela combinou com o marido de que ela faria uma aspiração ovular e se colheria o sêmen dele, e eles fariam uma fertilização in vitro, uma fecundação, para que, após a cirurgia, ela pudesse implantar o embrião no seu útero e ter o filho que ela deixaria de poder ter naturalmente pela perda dos ovários. E assim foi feito, ela fez a cirurgia, de fato retirou os ovários, e quando ela se restabeleceu, ela finalmente ia implantar o embrião congelado no útero. Só que o marido desistiu e pediu o divórcio, queria se separar dela. E ela então vai e diz que não queria mais ter o filho com ela. E ela então vai a juízo e diz, é a minha única chance de ter um filho. Ele deu a palavra a mim que nós teríamos um filho depois da minha cirurgia, e eu então peço a esse tribunal que me assegure o direito de fazer a implantação do embrião no meu útero. Ao que o marido compareceu e disse, nenhum pai, ninguém pode ser obrigado a ser pai contra a sua vontade. Eu de fato disse, mas eu mudei de ideia, eu não quero mais ter um filho com ela. E consequentemente eu não dou autorização. Esse é um segundo exemplo em que pessoas razoáveis e bem intencionadas ou ficarão do lado do direito da mulher exigir o cumprimento da palavra, ou o direito do homem de até o último minuto não querer ter o filho se ele tiver mudado de ideia. Estes são dois exemplos de como a vida ficou complexa. Agora eu vou dar aos senhores um último exemplo de como a vida ficou esquisita. Este é um caso de um julgamento do Tribunal Constitucional Federal alemão. Um homem, uma pessoa do sexo masculino, se considerava um transexual feminino. E ele dizia, eu sou uma mulher em corpo de homem. Meu físico é um corpo de homem, mas todo o meu psiquismo, todos os meus sentimentos são femininos. E este transexual dentro de um corpo de homem se apaixonou por uma mulher. E, portanto, pediu ao registro civil que permitisse que ele, transexual feminino em um corpo de homem, fizesse um casamento entre pessoas do mesmo sexo com a mulher por quem ele tinha se apaixonado, dizendo que a porção mulher dele era lésbica. Compreensivelmente intrigado com aquela situação, o juiz de paz disse, no way. Não deu autorização para fazer casamento do mesmo sexo. Você é um homem, ela é uma mulher, vocês se casem normalmente. E o cidadão disse, não, eu sou uma mulher em corpo de homem e eu quero me casar, fazer um casamento entre pessoas do mesmo sexo. E perdeu em seguida as instâncias até que o Tribunal Constitucional Federal
alemão entendeu que pode casar do jeito que quiser. Já quer casar, as pessoas devem, se não estiverem prejudicando a um terceiro, devem fazer suas próprias opções na vida. Mas eu usei esses 3 exemplos para dizer que hoje em dia a vida ficou mais complexa, não há mais uma unidade de pensamento, não há mais uma unidade moral no mundo. Há muitas possibilidades socialmente aceitáveis. Mesmo a questão do casamento entre pessoas de mesmo sexo, uniões homoafetivas, os senhores bem se lembrarão, há 20 anos atrás, essa discussão não era nem razoável de se travar, menos ainda no Superior Tribunal Militar. E hoje em dia, já há decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que as uniões homoafetivas se equiparam às uniões estáveis convencionais, e há decisão do Superior Tribunal de Justiça dizendo que pode casar. Portanto, independentemente do que cada um ache, o mundo mudou e mudou de uma maneira muito profunda e muito significativa. Portanto, eu fiz as observações sobre essas 3 grandes transformações. Por que que eu disse que perdeu-se em segurança jurídica e em objetividade? Porque quando se fala em união homoafetiva, num ambiente como este aqui, há múltiplas visões sobre como isso deva ser tratado. Quando se fala na construção de uma usina hidrelétrica, desenvolvimento e meio ambiente, há múltiplas visões de qual seja a solução correta. E, portanto, a vida jurídica fica cada vez mais dependente da cabeça de quem está interpretando o direito. É claro que quem está interpretando o direito deve interpretá-lo em consonância com o sentimento social. Mas nem isso é sempre claro, porque as pessoas também apreendem de maneira diferente o sentimento social. As pessoas têm o que nós em direito chamamos de pré-compreensões diferentes. Nós somos o produto da nossa história, desde a dimensão inconsciente de como nós fomos educados, até as ideologias que nós introjetamos inconscientemente, que fazem com que a gente defina o que é certo ou errado. Mas cada um tem uma pré-compreensão. Eu gosto de exemplificar isso com um caso ocorrido com o nosso grande Mané Garrincha, que foi jogar com a seleção brasileira em Roma, e depois do jogo levaram ele para um city tour, ao final do qual Garrincha deu a seguinte e solene declaração: eu não sei porque que falam tanto desse Coliseu. É menor do que o Maracanã e está precisando de uma reforma urgente. O que está envolvido nesta declaração do nosso grande Mané Garrincha? É que sem as pré-compreensões adequadas, o Coliseu é de fato menor do que o Maracanã e é uma ruína. Portanto, a vida passou a depender cada vez mais do ponto de observação de quem está interpretando. Não é porque se queira, é porque a vida ficou maior, a vida ficou mais complexa, eu acho que ficou mais bonita, mas certamente ela ficou mais complicada, porque já não há mais uma moral católica, ou já não há mais uma moral sexual generalizadamente aceitável, já não há mais o dogma da virgindade. Ou seja, a vida passou a admitir pessoas que tenham como opção de vida casarem-se sem ter nenhum tipo de relação sexual antes, e é perfeitamente aceitável socialmente a opção diversa. Há 20, 30 anos atrás não era assim, como todos nos lembramos. Portanto, o mundo mudou. Eu, pessoalmente, até acho que mudou para melhor, mas essa não é a questão. O que é importante reconhecer é que a vida ficou mais complexa. Já não há mais soluções unívocas para os problemas. Neste ambiente de transformações, nós vivemos no Brasil alguns fenômenos que já haviam ocorrido em outras partes do mundo, mas nós vivemos a partir da década de 90. Um desses fenômenos importantes foi a passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico. Nós superamos aquele modelo em que a Constituição era um documento político, e dentro da cultura em que a Constituição era um documento político, quem reinava soberano no mundo do direito no Brasil era
o Código Civil, era o direito privado. As grandes categorias do direito eram todas decorrentes do direito privado. Passa a Constituição para o centro do sistema jurídico e aí toda a interpretação jurídica passa a ser, em alguma medida, interpretação constitucional. Porque a interpretação de qualquer norma ordinária, seja do direito civil, do direito penal militar ou do direito processual, passa a ser uma interpretação que deve ser feita não apenas na conformidade da Constituição, mas com o propósito de respeitar os valores constitucionais e de realizar os fins constitucionais. Portanto, a interpretação jurídica passa a ser interpretação constitucional.